se eu vou conseguir passar uma música para vocês. E a gente começa a nossa aula com essa música, e depois que vocês ouvirem a música, lerem a letra dela, a gente vai fazer o conhecimento prévio de vocês, saber o que vocês sabem, né? E a gente começa a falar sobre o assunto que nós precisamos falar, certo? Eu vou tentar ver se eu consigo conectar com o YouTube para passar a música para vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui no chat o link, tá, lá do YouTube, para vocês, se não der certo pelo YouTube, vocês entrarem aí pelo celular de vocês, ouvirem a música, ler a letra, tá? E depois voltar para a gente... Professora. Oi. Tem como fazer isso sem interferir na aula? Sem apresentar, por exemplo, assim? Lá no YouTube? Ué, eu vou tentar aqui ver se dá certo. Se não der certo, vocês saem, vão lá, assistem e depois vocês voltam. Não tem problema, não? Tá bom? Mano, é só desligar o microfone e assistir o vídeo. Então, tranquilo aí, ó. Já teve alguém que já salvou nós. Já deu uma notícia aí pra nós, tá? Deixa eu só colocar o link aqui no chat primeiro, para caso não dê certo, tá? Professora, a Laura Júlia disse que não está entendendo quase nada que o senhor está falando. Tá cortando? Aham. Deixa eu ver. É a internet, gente. Tá armando chuva. Deixa eu desligar esse notebook. Professora lá. Mas esse povo lá do trem da internet não está... Professora, a minha internet eu não tô conseguindo entender praticamente nada. A senhora pode tentar repetir o que a senhora falou antes? Professora. Vou ver se eu consigo, né, novamente. Eu disse que eu vou colocar aqui no chat agora, eu vou colocar um link do YouTube com uma música que eu quero que vocês assistam, ouçam ela, né, e leiam a letra da música. Até aí você entendeu, Bruna? Agora eu entendi, professora, mais ou menos. Porque assim, tá realmente cortando demais. Pois é, coloquei no chat agora o link, eu vou tentar passar pelo YouTube a música, tá? Transmitir pelo YouTube, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, vocês que estão na aula vão sair, vão lá ouvir a música, ler a letra, e assim que terminar, né, em torno de 5 minutinhos, vocês vão ouvir a música, ler a letra e volta para a aula para a gente continuar, tá? Para a gente fazer um bate-papo antes da gente começar o nosso conteúdo de fato, certo? Ok? Ok. Professora, pode ver aqui nada? Como que é? Pode ver? Ok, professora. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque com essa internet boa do jeito que ela tá, só Jesus na causa. Professora. Oi. Eu tô tendo que pôr a senha toda hora, ter que sair da internet e voltar, porque a aula tá parando. Ai, Jesus. É hoje, hein? Interessante, porque de manhã eu dei aula, tava tudo tranquilo. Será que é por conta da chuva? Ué, mas que de manhã tava com sol, né? É, professora, é por causa da chuva. Será? Professora, Aqui em Porá, quando chove, a internet fica bem ruim. eu posso deixar para assistir quando tiver gravada? Sim. Pode ser, pode ser. Pessoal, deixa eu falar para vocês. Compartilhou a tela aí? Está aparecendo o YouTube aí para vocês? Sim. Sim? Tá, ok. Professor, só que eu não estou muito confiante que vai dar certo, não, mas vamos dar certo. Não, nós vamos torcer para dar certo. Se não der certo, aí não. vocês não estiverem ouvindo, aí vocês saem, entra lá no YouTube, assiste, tá? É o Samba Enredo lá. Eu coloquei o link também lá. Mas o que eu quero que vocês assistam e leiam a letra? A letra do Samba Enredo da Mangueira de 2009, tá? O link eu coloquei lá no chat. Quem tiver acesso ao chat é só clicar lá para assistir. Mas caso alguém não tenha acesso ao chat, vocês vão colocar lá no YouTube. Samba Enredo da Mangueira 2009, ok? E aí vocês vão ouvir. Depois que vocês terminarem, vocês voltam para a sala
para a gente continuar a nossa discussão de hoje, beleza? Vamos ver se vai dar certo para transmitir, gente. Eu não sei se vai, porque essa internet tá daquele jeito, né? Mas vamos tentar, tá? Se não der certo, vocês já sabem. Vocês podem sair da aula, vai lá, assiste, depois vocês voltam para a aula. Gente, são 14h46. Eu dou 5 minutinhos para vocês depois saírem e assistirem e voltarem, tá? 5 não, 6 minutos, certo? Se não der certo por aqui, ok? Vamos ver se vai dar certo. Tá muito baixo. Professora, deixa eu te falar, eu tô na aula ainda, só que eu tô assistindo lá, eu tô assistindo e lendo a música lá. Só que eu não saí da aula. Tá certo. Eu vou soltar de novo. Vocês estão ouvindo aí? Tá dando para ouvir o som? Não? Enquanto não. Não, professora. Então faz o seguinte, vou voltar para a sala, nem vou temar então, porque a gente vai só perder tempo, né? Tô voltando para a sala. Vocês podem sair da aula, vai lá, ouve, clica no link aí, ou se não, vai lá no YouTube, põe Samba Enredo 2009 Mangueira. Ouve, vê a letra da música, presta atenção, e depois vocês retornam para a gente discutir aqui na aula sobre a letra da música lá, tá? E o que vocês entenderam, certo? Pode ser assim? Pode. Então tá, estou aguardando vocês. São 14h47, às 14h54 vocês retornam, tá bom? Pra gente continuar. Estou aqui aguardando vocês. Tá bom, professora. Tchau. Tchau, até 2 minutinhos. Oi? Quem quiser ficar na aula, pode ficar? Pode ficar, se você conseguir ouvir aí, ótimo, tranquilo, se você conseguir ouvir sem precisar sair da sala. Perfeito, tá? É só porque eu não sei como que... Professora, eu vou colocar aqui meu negócio em pausa, aí depois eu volto. Tá bom, tá ótimo.
Professora, Oi. eu tô vendo aqui e eu tô conseguindo ver tranquilo, eu ainda tô na aula. Eu já tô quase terminando, já vi quase 3 minutos. Depois você ensina os seus colegas como que faz, sem precisar sair da aula, tá bom? A hora que voltar todo mundo. Professora, é só clicar na bolinha que fica no celular lá no meio e quando sai é só vai ficar uma janelinha aberta da aula, vai ficar em segunda chamada. Aí, tipo assim, Eu ia vai falar ficar em isso, não segundo tem lugar. segredo. É só clicar naquela bolinha Não pra tem. Ah, É só ir lá ver. aham. Ah, interessante. Professora, já ouvi esse negócio de samba enredo aí. Ok? Vamos aguardar só um minutinho, só até o pessoal voltar, tá? O Bom. restante do pessoal ouvir lá e voltar, tá bom? Vamos aguardar só mais um pouquinho, porque teve gente que demorou mais um pouquinho para sair. Aí a gente aguarda um minutinho e já volta, tá bom? Professor, até agora parece que a música é da descoberta do Brasil. Ah, que bom, você já começou a captar a mensagem, isso é muito bom. Isso é muito bom. Professora, Oi. Pode falar, tô ouvindo, tá? Eu cheguei agora, o que é pra fazer? Quem que tá falando? Daniel Chagas Moraes. Ah, tá. Daniel, deixa eu falar. Tem não sei se você vai conseguir ter acesso ao chat. No chat tem um link de uma música lá no YouTube que eu quero que vocês assistam. Vocês ouçam ela e leiam a letra dela para a gente voltar. O pessoal já está quase todos voltando já, porque já estão terminando, tá? Mas se você quiser tentar entrar aí e ver se você consegue ouvir a música lá pra gente, para descobrir o que a música tá falando, quais são as principais referências da música lá. Professora, eu já assisti. O link não tá mais no chat. Só mais um minutinho, tá? Às 14h55 a gente volta, tá ok? Professora, só que a música, ela é 6 minutos. Como que é? Professora. Se a senhora for olhar lá, a música é 6 minutos. 6 minutos, mas você viu que ela demora um pouquinho mais a começar? Ela não começa imediatamente. Ela fica falando, né, sobre a escola e depois que a música mesmo, de fato, começa. Professora Jordana Angélica, do 7º B, está presente, tá? Tá, joia, meu anjo. Quando estiver terminando a aula, eu vou passar a frequência, tá bom? Vou colocar a frequência no chat para vocês assinarem, ok? Porque aí eu preciso mandar para os outros 2 professores também a frequência, tá bom? Professora, eu terminei de ver o vídeo. Terminou? Tá, vamos voltar então para a sala. Vamos ver quem já terminou, quem já está na sala, né? Para a gente começar a discutir a respeito. Só eu concluir um. Professora, terminei de ver. Oi? Oi? Eu terminei de ver. Certo. Todos já terminaram? Pessoal, tá me vendo aí? Parou de compartilhar a tela? sim, senhora, professora. Sim, senhora. Tá me ouvindo agora melhor? Sim? Tá, pessoal. Acho que já deu tempo de todos ouvirem a música, né? Lerem a letra. Vocês que já viram, né? Ouviram a música, entender sobre o que nós vamos falar hoje? Vocês conseguiram compreender o que é o nosso assunto de hoje? Sim, professora. Tem uma pista aí.
Professor, eu acho que sobre a miscigenação brasileira, sobre todas as raças que vieram para o Brasil. Ah, muito bem, Gustavo. Exatamente, gente. Hoje o nosso assunto é a formação do povo brasileiro, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas misturas de raças que deram origem ao nosso povo, tá? Então, o nosso assunto hoje é a formação dos povos brasileiros, tá? Do nosso povo brasileiro. Tá, pessoal. E para a gente falar sobre essa formação do povo brasileiro, vocês sabem, né? Alguém de vocês sabe me falar qual que é a diferença, se existe uma diferença entre etnia e raça? Vocês sabem se há diferença e qual é essa diferença? Gustavo, Áquila, Amanda, Angélica, vocês sabem me falar isso? Quando a gente fala em formação do povo brasileiro, a gente vai falar sobre a formação étnica do povo brasileiro, tá? E eu estou perguntando para vocês sabem se há diferença entre etnia e raça? Professora, eu pesquisei e agora eu sei. Eu tenho que pesquisar. Raça engloba tipo de cor da pele e etnia é mais fatores culturais. Exato, que bom, gente, né? Então é isso. Há sim uma diferença, tá? Há essa diferença. Quando a gente fala em etnia, a gente está falando em questões como, por exemplo, culturalmente, né? A gente está falando da cultura, né? Da diversidade cultural. E quando a gente está falando em raça, a gente está falando em questões de olhos, né? A gente está falando em questão de pele, boca, Professora, tá? Mas o nome mesmo já fala, o nome racismo. Acho que é assim que fala, né, professora? eu não entendi a última frase que você falou, meu anjo. Você pode repetir? Professora, como é que ela fala? associou raça com racista. É isso, exatamente. Exatamente, né? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês agora a tela, tá? Os slides, para que a gente vá estudando a respeito. A gente vai falar um pouquinho mais da questão de etnia e raça, tá? Vou só tentar compartilhar com vocês a tela aqui. Assim que der certo, vocês me avisam, por favor, tá? Se deu certo ou não. Tá no slide. Não entendi. O negócio sumiu, professora. Tinha dado certo. Tinha dado? Eita, Sim, então vamos lá de novo, né? Vamos lá novamente, então, para ver se vai dar certo. Na hora que aparecer aí, vocês me falam, tá? Professora, Professora. eu acho que isso, no caso, teria que ser preso, né, professor, por fazer racismo, essas coisas assim. Professor, principalmente pessoas negras, eu falo assim, né, sofrem muito, professor, tem muita gente que faz racismo, essas coisas assim com eles, professor. Nossa, né? Eu vi um vídeo. Porque todo mundo esquece que todos têm um pezinho lá na senzala, né? Que nós todos somos descendentes dos negros, né? Então é por isso que fazem racismo. Tá, pessoal? Então o nosso conteúdo hoje, ele é democracia racial entre a miscigenação e o racismo, tá? E a gente vai falar sobre a composição étnica da população brasileira. Nosso primeiro assunto hoje é esse, tá? Mas tá aqui, não sei se vocês, eu creio que vocês não estão mais usando, né, essas questões de habilidades. Volta no slide anterior, professor, rapidinho. Oi? Volta no slide anterior rapidinho. Volta agora. No outro. Nesse outro aqui? Obrigado. Por nada. Vai passar. Posso passar? Tá, pessoal. Não mudou. Não mudou, mas vai, meu anjo. É porque a internet está lenta hoje, tá? Então, eu coloquei o conteúdo, coloquei as habilidades, como a gente já vinha fazendo, mas vocês agora não precisam mais se preocupar em anotar isso, porque agora lá na autoavaliação já vai vir com as habilidades, né? Só coloquei por desencargo de consciência.
Voltando a falar sobre a diferença, né, entre a etnia e a raça, ou a raça e a etnia, né, só para reforçar o que a colega já falou, né, a raça está mais ligada às questões, às características biológicas das pessoas, né? Por exemplo, a gente sabe que os europeus são branquinhos, né? Se for mais para o lado ali da Alemanha, eles são loiros, dos olhos claros, né, altos e brancos. E a gente sabe que os negros, eles já são da pele escura, têm os lábios mais grossos, né? E assim sucessivamente. Isso é questão de raça, tá? Questão de raça. Coisa que hoje em dia a gente não pode mais falar, fulano é da raça negra, não pode mais falar isso, né? A gente fala na etnia, da cultura dessa pessoa. Não falamos mais, não chamamos a raça negra, a raça branca. A gente, para falar sobre raça, a gente vai falar em espécies animais. No ser humano, não pode-se mais falar e não deve-se mais falar, fulano é da raça negra. A gente não fala mais isso, né? E a etnia, né, é o conceito de cultura, né, de afinidades linguísticas, culturais. Então, ainda mais ligado às questões culturais. Raça, questões biológicas, características biológicas, e a etnia, as características culturais de cada pessoa, de cada povo, de cada sociedade, ou de cada nação. Certo? Entendido a diferença entre raça e etnia, pessoal? Podemos continuar? Podemos. Todo mundo entendeu qual que é a diferença entre raça e etnia? Sim. Sim. Sim, professor. Ótimo, então vamos continuar. Passando para o próximo slide. O que eu acabei de falar para vocês, né, o que é importante a gente se lembrar sempre, né? O conceito de raça, ele não é mais usado para classificar os seres humanos, ou seja, os Apenas grupos animais. humanos. Professor, Professora, Oi. voltando no slide anterior, rapidinho. Só um pouquinho. professora, eu quero dar graças a Deus que nunca mais acontece o racismo. Professora, isso é muito ruim, a pessoa se sente muito triste. Tem gente que, tipo, só exemplo mesmo, tem muita gente que, por exemplo, se mata, entra em depressão por causa dessas coisas, professora, porque fica fazendo Exatamente, mas é muito ruim quando a gente é discriminado, né? A gente... Professora, Oi? volta no slide anterior rapidinho. Anterior a esse aqui, da raça e etnia? Não, pode ser esse daí. Deixa aí. Obrigada. Pode passar. Pronto. Posso passar? Esse trem de racismo é meio estranho, né, professora? Pode passar. Porque todo mundo é um ser humano, não tem que julgar pela cor. Eu já posso passar, pessoal? No caso, tinha que julgar pela atitude, né? Pode, professora. Ok, vou passar. Tá bom. Tá, pessoal, voltando ao que eu estava falando, né? Hoje a gente não usa mais esse conceito de raça para designar os seres humanos, os grupos humanos, né? No entanto, o termo ainda é utilizado no que se refere à política ou à legislação, tá? Quando a gente vai definir uma igualdade racial, quando a gente, por exemplo, tem um grupo de pessoas que vai lutar por uma igualdade racial, aí sim pode ser falado assim. Ou alguém que fale sobre preconceito de raça, né? Como é o caso que a Heloísa está comentando aí, né? Falando sobre o preconceito que as pessoas têm contra os negros, né? Então, ainda pode ser usado nesses casos, mas eu não posso falar a raça negra, né? Eu não posso falar, por exemplo, a raça indiana. Eu não posso fazer isso mais, tá? Isso é proibido, não se deve fazer, tá? A única coisa que a gente pode usar essa questão racial é quando a gente vai falar na busca pela igualdade racial, por exemplo, né? Ou, fulano cometeu um preconceito racial. Aí sim a gente pode falar, certo? Oi. Professora, hoje em dia, tipo, as pessoas estão falando que dizer que a pessoa é negra é tipo um comentário preconceituoso e que na verdade elas são pretas, tipo, ao invés de negras. Eu tenho amigo negro, eles nem se importam de chamar de negro ou preto, pra eles tanto faz.
tem pessoas que é muito bem resolvida com essas questões, né? Assim, tem gente que quando a gente chama ele de é aquele pretinho, ele fala, não precisa ter dó de cor, não, eu sou negro mesmo, né? Tem gente que leva na brincadeira e tranquilo, mas tem gente que realmente se sente ofendido quando alguém fica caçando, como que eu vou dizer subjetivos para falar sobre a cor dele, né? Tipo Tem gente assim, que realmente ele é se sente pretinho, aí ofendido. vai falar, tipo, ele é preto. Tipo, tentando diminuir, achando que é tipo um xingamento. Aham. Falando pra todo mundo, ai, seu preto, ai, seu branco. Não. Isso não é coisa de se chamar os outros. Tem que chamar os outros pelo nome. Chegar no nome e falar assim, ah, seu preto, feio. Oxi! Quem chega na pessoa Mas assim, tem gente que acaba com brincadeira com Não é um isso, que xingamento, acaba... não. Tipo, tudo bem você falar, tipo, você é preto, no caso, né? Mas agora você fala, você é preto feio, aí já é preconceituoso. Mas, tipo, ao contrário, é normal. Aí sim está sendo preconceituoso, né? sério, professora. Tem gente que leva esses três assim, de racismo muito a sério. Dá até dó de quem sofre, professora. Mas isso é verdade. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa, né? Ainda existem muitas pessoas preconceituosas. Esquecem de dar valor que essas pessoas que formaram o nosso Brasil têm, né? E acaba esquecendo que o nosso Brasil ele é feito dessa miscigenação, né? Dessa mistura de raças, né? Acho que esquece que no nosso sangue brasileiro, de um jeito ou de outro, acaba correndo um pouquinho do sangue dos negros, dos indígenas e dos brancos, né? Isso acho que sei lá, eu não sei nem explicar o que passa na cabeça de uma pessoa que faz isso. Professora, Oi. eu já tem pessoas tem nas redes sociais que falam várias formas assim de como se referir a uma pessoa negra ou como se referir, sabe? Os próprios negros falam como deve ser chamado. Só que aí tem alguns que falam assim, gente, a gente não precisa ficar se especificando. Eu acho que da forma que a pessoa quiser ser chamada, ela pode ser chamada. Porque eu já vi um falando que negro, professora, se refere a uma coisa ruim, por exemplo, ovelha negra, magia negra, mercado negro. E preto, Mas isso é coisa que as pessoas colocaram. e preto é um nome de uma cor, professor. Ou seja, um preto é uma coisa que você dá valor. Meu carro preto. Eu já ouvi falar em um desses tipos. Aí, professora, aí eles falam que se sente bem mesmo se chamar eles de preto. Você é preto, você é uma pessoa preta. Ih, porque a gente tá tentando falar. Professor, e outra coisa, você tem que julgar a pessoa, né, por causa da cor e do estilo que a pessoa vive, não. Você tem que julgar a pessoa no caso, assim, pelo que a pessoa pode fazer ou que a pessoa vai fazer contigo, que tu não professora, sabe, entendeu? Sim. No caso, do jeito da pessoa, você tem que ver, assim, por exemplo, tem gente que é muito mal nesse mundo e finge que é bonzinho e ninguém sabe. Isso é um fato, né? Professora, esses eu vi uma pesquisa que eles mostraram fotos de pessoas negras e pessoas brancas fazendo as mesmas coisas, ou seja, a pessoa branca estava com uma lata de spray mirando no muro. Ele falou que era um pichador, que aquilo se referia a uma arte, sabe? E isso porque é um branco. Aí depois mostrou um homem branco de terno. Eles falaram que era um empresário. Eles ficavam chutando que era um empresário, não sei o que é. Aí depois apareceu uma mulher branca limpando a casa. Aí eles falaram que era uma dona de casa, estava cuidando da casa. Aí depois fizeram tudo com os negros, como se com as pessoas negras na foto. Aí colocaram um homem negro usando o terno, eles falaram que era um segurança. Uma mulher negra pichando, eles falaram que ela estava fazendo um crime, cometendo um crime, porque ela estava pichando nas ruas. E a mulher negra limpando falaram que era uma empregada. Mas a maioria, infelizmente, né? Mas a sociedade, a maioria encara dessa forma mesmo, né? Se ele vê um negro um preto num carro bonito, já fala que roubou, não pode ser dele, né? Então isso é um preconceito que está enraizado na cabeça da nossa sociedade. Professora? Professor? Oi. Tem um cara que eu assisto no YouTube, né, dizendo ele que quando ele foi lá no banco, né, ele foi lá tudo arrumado, com tênis, com negócio, ele é negro, né? Daí, ele
teve que mostrar o papel que comprova que ele tem serviço, essas coisas, para ter comprado esse negócio, que o cara tava achando que ele é bandido. Mas isso é um fato, gente. Infelizmente, mas é a verdade, né? A nossa sociedade é muito preconceituosa em relação aos negros. Eu não sei. Todo mundo. Então, uma negra ou um negro, vamos dizer assim, eu passei a elogiar, eu acho tão bonito. Continue assim, né? Que você não se corrompa pela sociedade, continue pensando assim. Pessoal, mas vamos lá, vamos continuar, senão a gente não dá conta de cumprir o que a gente precisa, nossa proposta para hoje, tá? Sobre essas questões, né, sobre a miscigenação, a diferença entre raça e étnica, eu creio que vocês já sabem, né? A gente já falou muito sobre isso também, falamos sobre isso lá quando nós estávamos estudando ensino religioso, sobre essa miscigenação, a diversidade cultural brasileira, a gente já tinha falado, mas a gente precisa saber um pouquinho o que origina, né, o que essas misturas de raças, né, ou seja, essa miscigenação, deu origem a que tipo de brasileiro, né, como que recebe, qual nome recebe, essas questões a gente precisa estudar sobre elas, tá? E para isso, tá no slide, eu quero que vocês leiam e a gente vai comentando, pode ser? Para que não fique só eu falando, pode ser assim? Eu vou pedir, não vou apontar ninguém, eu quero que se exponham a ler para mim. Porque senão a senhora pensa que tá sozinha, né? Tá? Hã? Porque senão a senhora vai pensar que nós te deixou. Pois vocês me abandonaram, Porque, né? Então, assim, vamos ler. eu acho que os professores pensam isso quando a gente fica calado. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês do ensino médio, do ensino fundamental, vocês são maravilhosos, porque vocês participam da aula, vocês estão aí conversando, tá contando o que vocês sabem, mas lá no ensino médio, isso não é? Não. Lá no ensino médio, se eu tenho uma sala com 100 alunos, 5 falam comigo, o restante eu tenho a impressão que eu estou sozinha. Tá? Se não for esses 5 tá aí conversando comigo como vocês fazem, lá no ensino médio não é igual a vocês não, gente. Realmente, a gente pensa... Tem hora que lá no ensino médio você tem a sensação que você está falando pro computador, porque não tem ninguém te escutando. E é um fato. Aqui com vocês não, aqui vocês perguntam, vocês participam, vocês falam, contam as experiências. É outra coisa da aula para vocês. Essa participação de vocês, isso dinamiza a aula, né? Porque se for só uma aula que só eu for ficar falando, vocês vão dormir na carteira, assistindo, né? Então, quando vocês perguntam, quando vocês comentam, quando vocês contam história, não, outra hora, não, professor, eu quero ler, não, professor, eu quero ler. Aí é outra coisa, a aula toma outro rumo. Mas lá no ensino médio não é isso não, gente. Lá no ensino médio você quase tem que ir lá e puxar a língua do aluno para ele falar alguma coisa com você. Infelizmente, tá? Infelizmente, mas é assim, tá? Então, vamos lá. Quem vai começar a ler pra gente, por favor? Já que fica dormindo assistindo aula. Professora, a composição étnica da população brasileira. O Brasil é um país com grande diversidade étnica. Sua população é composta essencialmente por 3 principais grupos étnicos: o indígena, o branco e o negro. Os indígenas constituem a população nativa do país. Os portugueses foram os povos colonizadores da nação e os negros africanos foram trazidos para o trabalho escravo. Esse contexto proporcionou a miscigenação dos habitantes do Brasil, caracterizados como mulato, branco e negro, caboclo ou mameluco, branco e índio, cafuso, índio e negro. Com o prosseguimento da miscigenação, originaram-se os inúmeros tipos que hoje compõem a nossa população. Ok. Tá, pessoal. Essa questão, acho que vocês podem ter esquecido, né, foi o que originou, né, segundo os padres que vieram para o Brasil catequizar, né, nossa população, foi eles que deu essa denominação para essa mistura de raças que houve entre o branco e o negro, foi eles que disseram que formou-se o mulato, né? Essa mistura entre o branco e o índio, formou-se o caboclo ou o mameluco.
e o cafuzo, que é o índio mais o negro, né? Quem deu esses nomes, quem nomeou essas misturas foram os padres jesuítas que estavam no Brasil na época da colonização, tá? A gente vai ver no próximo slide que eles têm nomes diferentes, né? Essa denominação é por quem? Pelos padres jesuítas, tá? Mas eles vão chamar paleoíndios, afrodescendentes, afro-brasileiros, né? Que vai ser o nome histórico para essas misturas de raças que houveram, tá? Sobre essa questão aqui, tudo bem? Podemos continuar? Professora, eu posso próxima letra? Sim, Não, senhora. eu não entendi a pergunta. Professora, eu posso ler depois? Por favor, agora. Por favor. Tá, pessoal? Então, é a composição da população brasileira, tá? É o que está dizendo lá naquele outro slide. Só que aqui está no esquema, né? O que foi feito essas misturas. Você consegue ler dessa forma aí pra gente, interpretar e ler? Sim, Agora eu vou sair um pouquinho. Não, por favor. Alguém falou alguma coisa, eu não entendi. Eu vou sair agora um pouquinho, agora eu volto. Ok. Pode ler então, gatinha. Índio, europeu, africano. Índio mais europeu, brasilíndios. Africanos mais índios, africanos e europeu, afro-brasileiros. Observação: os brasilíndios foram chamados de mamelucos pelos jesuítas. A mistura de negros com índios e também denominação de cafuzo. A mistura de negro com branco é também denominada de mameluco. Mulato, é. Tá, pessoal. Então, lembra que eu falei lá atrás que havia outra denominação, além desse mameluco, cafuzo e mulato? A mistura do índio e do europeu é os brasilíndios, né? E a mistura do africano mais do índio, do africano mais do europeu, os afro-brasileiros, né? Então, as pessoas que têm essa descendência africana, né, são conhecidos como afro-brasileiros, tá? E os que são descendentes dos índios, né, dos povos indígenas que viviam no Brasil, são os brasilíndios, certo? Pessoal, cuidado com isso aqui, porque isso pode ser questão de avaliação, né? Bem pertinente vocês lembrarem disso. Que as misturas com os povos africanos são os afro-brasileiros e as misturas com o índio é os brasilíndios, certo? Não esqueçam disso. Essa questão, mistura dos brasilíndios, que é o índio europeu, com os mamelucos, né, que foi designado pelos jesuítas. A mistura do negro com o índio também pode ser chamada de cafuzo. E a mistura do negro com o branco também pode ser chamada de mulato. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem, senhora. pessoal? Sim? Tá, pessoal. A gente sabe que na verdade, essa miscigenação ela ocorreu em todo o território brasileiro. Mas tem alguns povos que são mais predominantes em algumas regiões brasileiras, em alguns estados, tá? E isso a gente vai ver a partir de agora, tá? Onde tem predominância de mais afro-brasileiros, onde tem predominância de mais europeus e assim sucessivamente, tá? Então é isso que a gente vê a partir de agora nesse slide. Quem vai ler para mim, por gentileza? Posso ler? Posso ler de novo, professora? Ah, não, pode ler. Professora, deixa eu ler, eu não li. Pode ler. Depois ela lê novamente. Tem muitos slides, pode ficar tranquilo. Eu não sei quem pediu para ler primeiro, eu leio o segundo parágrafo. Pode ler todo o parágrafo, todo o slide. O próximo lê o outro slide. Rodrigo, depois eu leio, pode ler. Tá. É sempre importante ressaltar que os estados brasileiros não há
homogeneidade étnica. É Não há homogeneidade ética e sim a predominância de vários grupos. A distribuição dos principais grupos étnicos pelo território nacional é uma consequência do povoamento das regiões do país. A região sul teve os europeus como principais povos ocupantes do território. Na Amazônia predominam os descendentes indígenas. Os afrodescendentes são maioria no Nordeste brasileiro. No entanto, existe grande diversidade, mesmo entre essas nas regiões, pois, além de corrigido a miscigenação nesses locais, há um grande fluxo migratório entre essas partes do país. Brasil. Tá, joia. Então, o que ele quis dizer? Que, embora, né, não seja homogênea, né, a miscigenação no Brasil, ela aconteceu de forma diversificada. Por exemplo, nós sabemos que o território brasileiro ele é muito extenso, né? E o que aconteceu? Quando os afrodescendentes, os africanos vieram para o Brasil, eles vieram para fazer o quê? Os primeiros trabalhos que eles vieram fazer, trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. E os engenhos de cana-de-açúcar, eles eram onde? No Nordeste, né? Então, tem maioria dos afrodescendentes na região Nordeste do Brasil, tá? Aí já vem a questão dos indígenas. Onde existia e existe até hoje mais grupos étnicos indígenas? Na região da Amazônia, né? Então, é normal que lá tenha mais descendentes dos povos indígenas que habitavam o Brasil quando ele foi dito descoberto, né? E os europeus, quando eles vieram para o Brasil, né, que eles vieram para trabalhar no Brasil, que eles vieram colonizar o Brasil, a maioria deles foram para a região sul, né? Foram fazer plantações na região sul, cuidar de café, essas questões todas na região sul. Então, a região sul predomina mais os povos descendentes dos europeus, tá? Não quer dizer que lá só tenha europeus, né? Como também não quer dizer que lá no Nordeste só tenha descendentes dos povos africanos, né? Não é homogêneo, não existe da mesma forma em todos os lugares. Então, por conta da migração que existe dentro do Brasil, né, essa questão de esses fluxos migratórios, de pessoa mora num lugar, vai para outro lugar procurar trabalho, ou mora no sul e resolve fazer uma empresa lá no Nordeste, e assim sucessivamente, né? Embora tenha essas predominâncias desses grupos étnicos nessas regiões, né, existem mais números. Professor? Tá? Oi. É aula seguida? São 2 aulas, meu anjo. É porque eu não tenho horário, eu mudei o chip, aí eu perdi o horário do grupo. Tá. São 2, as aulas agora parece que quase todas são combinadas. Quem tem 2 aulas, 2 aulas seguidas, tá? Tá bom, professor, obrigado. Deixa eu falar para vocês. Como nós não vamos ter esse intervalo de 5 minutinhos aí, porque as aulas são combinadas, às 4h05 eu libero vocês, tá bom? Eu libero 5 minutinhos antes para descontar os 5 que seria o intervalo de uma aula e a outra, tá bom? Para que vocês descansem um pouquinho mais cedo. Tá? Pessoal, sobre essa predominância no território brasileiro desses grupos étnicos formadores da nossa população, vocês entenderam como funciona? Eu entendi, professor. Professor, foi bem claro. Sim, senhora. Entendeu? Eu entendi, Posso professor. continuar? Posso continuar, Pode. então? Tá, então agora nós vamos fazer uma tarefinha juntos, tá?
É só na fala, não precisa preocupar, precisa copiar essas questões, tá? Nós vamos só falar mesmo a respeito disso, tá bom? Gente, juntos nós vamos responder essa questão aqui, tá? Tá, pede para vocês observarem a imagem, né, que tá aí do lado, e responder oralmente o resultado do processo de miscigenação dos habitantes brasileiros. Do índio com o branco, qual nome ele recebeu? Não lembra? Professora, volta lá rapidão. Tá, vou voltar lá, tá? Mas vamos Brasilíndios, professora. do índio com branco, os brasilíndios, né? Professora, Viu? volta Dá lá pra gente ver. Brasilíndios. Depois, só para a gente ver a questão da nomenclatura que os jesuítas deram para eles, tá? Mas já sabemos que a mistura dos índios com os europeus deu origem aos brasilíndios, né? E dos europeus com os africanos e dos índios com os africanos deu origem aos afro-brasileiros, certo? Mas vamos descobrir lá, para voltar ali atrás, para a gente ver qual foi o nome que os jesuítas deram para eles. Vamos ver se a gente descobre aqui. Olha aí o nome que os jesuítas deu. Para os brasileiros... Posso falar, professora? Por favor, por favor. O branco com índio foi cafuso. Sim. É para falar os outros também? O mistura do negro com o índio, que é o cafuso. Dos índios mais eu falei errado. Os mamelucos, tá? Os índios e os europeus, os mamelucos, tá ok? A mistura do negro com o índio... Eu li errado aqui. Tá? E a mistura do negro com o branco deu origem ao mulato, tá? Você vai lá na outra imagem agora, naquela que não estava, que a senhora fez a pergunta. Tá, vou voltar lá, vamos ver se vocês vão lembrar. Voltando, do índio com o branco. Brasilíndios. Tá, e a nomenclatura que os jesuítas deu. Mameluco ou caboclo. Mameluco. Tá. E do branco com o negro. Cafuso. E do cafuso, tá. E do índio com o negro. Mulato. Mulato? Sim. Mulato Cafuso, é o professor. branco. O branco com o negro, mulato. O índio com o negro é cafuso. O índio com o negro é o cafuso, o negro com o branco, o mulato, e o brasilíndio, que é o índio, e o europeu, que é o mameluco, tá? Isso aqui, gente, é questão de prova, tá? Cuidado para na hora da avaliação vocês não se perderem, tá bom? Vamos só repetir? O índio e o europeu são os mamelucos, tá? A mistura do negro com o índio é o cafuso, certo? E o branco com o negro, o mulato, tá bom? Diga, parece que foi o Luiz Paulo que pediu para falar? Preciso de uma coisa rápida. O celular tá 5%. Se eu cair do nada da aula, se a aula acabar do nada, pra mim, é por causa que acabou a bateria da professora. Tá bom. Tá bom. E depois você me pede lá no privado para você assinar a frequência, tá bom? Mas eu acho que dá pra ficar esses últimos O pior é que se você minutos. estiver assistindo, se estiver no Teams, o celular não carrega. O seu carrega, porque o meu não carrega, não. Se estiver logado, não carrega. Em vez de você põe no carregador. Oi. Pessoal, aí tá relâmpago também, porque aqui tá uns relâmpagos, menino do céu. Cuidado, viu, gente? Se estiver relampeando demais, vocês não ficam com o celular na mão, não, tá? Se estiver relampeando, pode sair da aula, depois vocês veem os slides, assistem a videoaula, porque eu morro de medo de relâmpago ligado em alguma coisa que puxa na mão, tá bom? Cuidado.
Eu entendo se vocês saírem, depois vocês só justificam e pedem para pegar a frequência para vocês assinarem, tá bom? Porque eu tenho uma amiga que ela ficou meses surda, porque a hora que ela estava falando no telefone, teve uma descarga elétrica no telefone. Tá? Então, assim, eu tenho medo, gente. Eu entendo e tenho medo de mais dessas questões, tá bom? Eu vou entender se for necessário sair por conta disso, tá bom? Tá, pessoal, vamos continuar, então? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a origem desses povos, né? De onde que vieram esses povos. Oi? Deixa eu ler. Por favor. Não só deixe, como eu adoraria que você lesse. Obrigada. Origens do povo brasileiro. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os índios. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Pode continuar? Tá. Essa questão a gente já sabia, né, desses povos que tinham dado origem ao povo brasileiro, mas agora a gente precisa saber de onde que vieram esses povos, né? A gente precisa saber quem eram, de onde vieram. Os indígenas a gente já sabe, porque a gente viu lá na aula de ensino religioso, né, de quem eram esses povos, onde que eles viviam. A gente já falou um pouco deles também aqui na própria aula de história, que inclusive fui eu que ministrei também, né? Mas vamos falar um pouquinho aí, vamos conhecer quem eram esses povos indígenas que viviam no Brasil na época do descobrimento, né? Pode continuar, por gentileza. Povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos. Nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão Carajá, Bororó, Caigangue e Ainomani. Alguma coisa do tipo, professora. Yanomami. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Tá. Será que continua a mesma quantidade, pessoal? Nunca! Nós já Acho que vimos que não, né? Agora já tem 7 milhões, eu acho, não sei. Que a gente já viu que não, que a dizimação do povo indígena brasileiro foi muito grande, né? A gente já sabe que não, porque a gente já estudou isso. Agora, sobre os povos africanos e os imigrantes europeus e asiáticos. Quem lê pra gente aí um pouquinho? Eu, professora? Por favor. Povos africanos. Grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos 16 e 19? 19. Exato, isso mesmo. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Do café. Tá, pessoal. Quando a gente, eu principalmente, mas isso é meu, né? A gente falou já sobre essas questões de preconceito, mas eu me sinto, quando eu vou falar sobre esses povos africanos que vieram para o Brasil, nas condições que eles vieram, eu enquanto pessoa, me sinto em dívida com eles, né? Porque eles foram trazidos para cá de uma forma, né, como bichos, né? Capturaram eles lá e trouxeram para cá para trabalhar, né? E para sofrer os preconceitos que eles sofrem até hoje, né? Toda vez que eu vou falar sobre os povos africanos, que eu vou explicar conteúdo relacionado à África, eu me sinto constrangida de pensar que eu tenho antepassados que escravizaram os seres humanos. Eu não sei vocês, mas eu me sinto extremamente constrangida em falar sobre esse assunto, né? Mas é um assunto que a gente precisa falar, né?
Como a gente já falou, esse pessoal ele veio para o Brasil na colonização e vai estar sendo trazido para o Brasil como escravos até o século XIX, né, do século XVI, no início da colonização do Brasil, até o século XIX. Eles vão ser tirados da sua pátria-mãe, né, e trazidos para cá para servir como escravos mesmo, né, como uma espécie de animal, onde eles não tinham direitos e só deveres, né, e até hoje tem gente que acha que não deve nada para eles, né, tem gente que não gosta, tem gente que tem preconceito e fala barbaridades quando vê um negro, né, um negro a quem a gente deveria idolatrar, né. Mas, infelizmente, essa é a história do nosso Brasil. Querendo ou não, voltei. né? Sim? Eu voltei, eu tinha saído, aí agora eu voltei. Ótimo. Que bom que você deu certo para voltar, tá? Pessoal, quem continua, por gentileza, agora vamos falar um pouquinho sobre esses imigrantes. Essa questão dos imigrantes, pessoal, eu acho pertinente vocês estarem um pouco mais atentos, porque sobre os indígenas e sobre os povos africanos, todos nós sabemos, né, que de onde os povos africanos vieram, que os povos indígenas já estavam aqui, mas sobre os imigrantes europeus e asiáticos, a gente precisa conhecer um pouquinho mais da história, né? De onde eles vieram, por que eles vieram para cá, vieram voluntariamente? A gente sabe que sim, né? Eles vieram fazer o mundo novo, né? Mas a gente precisa ficar um pouquinho mais atento a respeito deles, tá bom? Quem vai ler agora? Eu, professora. Posso, professor? Então vai. Não, você lê o próximo. Pode ler, eu já li muito. Eu leio o próximo. Europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem no Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturais e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Tá, pessoal, como eu disse para vocês, a gente precisa se debruçar mais um pouquinho sobre esses povos, tá? E o que eu pergunto para vocês? Vocês sabem me falar por que os europeus vieram para o Brasil mais, assim, com mais frequência e em maior quantidade lá no século XIX? Vocês sabem me falar? Alguém sabe? Pelo que eu me lembro, eles não procurando o Brasil, mas sim procurando a Índia. Aí eles encontraram os índios e chamaram eles de índio porque eles queriam achar a Índia. Eu acho que era isso. Tá, mais alguém? Qual que é a pergunta, professora? Vou perguntar de novo. Professora, eu posso explicar detalhadamente? Posso? A gente sabe que os povos europeus vieram em maior quantidade, né, a partir do século XIX. Desde a colonização, vinham alguns povos, né, principalmente os portugueses, né, que são, como que eu vou dizer, que eram os donos do Brasil, né? Então, no século XVI, quando o Brasil foi descoberto, quem veio para colonizar o Brasil a partir de 1534 foram os portugueses, né? A partir do século XIX, e vão vir esses outros europeus e os asiáticos, né? A partir do século XIX. No século XVI, quem vai estar procurando o caminho para as Índias e vai acabar chegando ao continente americano, ao Brasil, vai ser os portugueses, tá? No século XIX, vai vir uma grande quantidade de imigrantes europeus e asiáticos.
E eu perguntei para vocês se vocês sabem por que somente lá no século XIX que vai vir esse tanto de europeus para cá. Vocês sabem me falar? Vocês já estudaram alguma coisa a respeito? Por que só lá no século XIX que vai acontecer essa grande imigração de europeus e asiáticos para o Brasil? Não? Tá, pessoal. Então, é por isso mesmo que eu disse para vocês que a gente precisava se debruçar um pouquinho sobre essa questão. Tá. Lembra que desde a colonização no século XVI até o século XIX, né, quem vivia no Brasil, quem estava aqui colonizando, trabalhando no Brasil eram os indígenas que já viviam aqui, os povos africanos que estavam sendo trazidos para o Brasil desde o século XVI e grande parte de portugueses, tá? O que acontece? No ano de 1888, né, vai acontecer a abolição dos escravos, tá? A princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea e vai abolir os escravos, ou seja, os escravos não são mais escravos, eles são homens livres, tá? Eles são homens livres. Então, o que acontece? Quando os escravos são libertos, né, e isso o Brasil já tinha muitas plantações de café, de cana-de-açúcar, o Brasil já estava muito povoado e tinha muito trabalho a ser feito, tá? E como os escravos, como os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra tinham pagos pelos escravos, né, tinham compro esses escravos, tinham compro os africanos, eles simplesmente não quiseram pagar os africanos para fazer um serviço para eles, para trabalhar para eles, tá? Então, eles não querem o trabalho dos africanos. Então, eles vão se juntar ao governo e o governo vai criar condições, facilitar condições para que os imigrantes europeus e asiáticos venham para o Brasil, fazer o trabalho que até então era feito por quem? Pelos escravos, tá? Por quê? Porque os proprietários de terra simplesmente não vou pagar para eles trabalharem para mim, sempre que eles foram compros, né? Então, os escravos, e a gente vai ver isso futuramente, eles vão estar no Brasil agora, só que agora eles não são mais escravos, eles são homens livres, mas eles não vão conseguir trabalho. Por quê? Porque o governo, juntamente com esses proprietários de terra, facilitou para que esses imigrantes viessem para o Brasil, tá? Ele criou condições que facilitaria a vinda desses imigrantes para o Brasil. Por exemplo, dando lugar para eles trabalharem, dando casa, né, dando moradia, garantindo o sustento deles por um ano até que eles produzissem para comer, né? Então, aí vai vir para o Brasil essa grande leva, essa grande quantidade de imigrantes, tá? Os italianos, os japoneses, eles vão vir, os espanhóis, os alemães, eles vão vir para trabalhar na produção de café. Oi? Pra que eles vieram pra cá? O que eles queriam aqui? Eles têm a terra deles, tem tudo pra eles. Quer tomar da gente também. Ah, não, professora, não. Não tem água, sabe? É porque, assim, ó, lá no início do século XIX, eu não sei se vocês sabem, mas a Europa, ela é muito pequena, né? O território europeu, os países são muito pequenos, né? E a Europa estava cheia de gente caindo pelas tabelas, né? E não tinha emprego para todo mundo. E quando chega essa proposta lá na Europa, né, lá no Novo Mundo, né, lá no continente americano, né, o governo brasileiro está patrocinando para que vocês vá para lá trabalhar, fazer a vida de vocês lá, né? E isso incentivou. Então, vieram vários navios com pessoas, com imigrantes, para trabalhar aqui no Brasil, fazer a vida aqui, com a intenção de se tornarem ricos aqui, né? Como hoje muita gente sai do Brasil e vai para fora do Brasil trabalhar, não é assim que acontece? Com a intenção de ficarem ricos. Eu vou lá, vou trabalhar lá 5, 10 anos, quando eu vier eu compro a casa, monto um comércio e vou ficar aqui no Brasil de novo.
É o que aconteceu com esses imigrantes. Eles vieram com a intenção de fazer a vida aqui no Brasil. Tá? Assim como hoje tem brasileiros que saem do Brasil e vão para fora tentando fazer a vida, ficarem ricos lá fora. Então, isso vai... Os incentivos do governo, as propostas feitas pelos grandes proprietários de terra trouxeram esses imigrantes de fora do país, tanto os europeus quanto os asiáticos, tá? Para substituir a mão de obra escrava. Tá? Por quê? Porque os proprietários de terra não queriam pagar os negros para fazer o serviço que eles haviam sido compros para fazer. Tá? Então, por isso, vai haver esse incentivo do governo brasileiro, juntamente com os grandes proprietários, os grandes latifundiários, de trazer esses imigrantes para o Brasil, para trabalhar no café, na produção de açúcar e várias outras coisas que vão acontecer aqui no Brasil. Tá? Entendido até aqui por que esses imigrantes vieram para o Brasil? Sim, professora. Posso continuar? Sim, senhora. Pode. Tá bom, tá. Então vamos continuar, né? Tá certo, pessoal. Então, é justamente por isso que vai haver essa grande mistura de raças, né? De culturas, de etnias, e vai causar essa grande miscigenação que é a nossa população brasileira, né? Por isso que a gente não pode ter nenhum preconceito com nenhuma das culturas, nenhuma das etnias, né? Por quê? Porque, querendo ou não, todos nós, né, temos como eu sempre falo assim, sempre brinco com os meus filhos, falando, todo mundo tem um pé na senzala. Porque tem, né? Todo mundo tem um sanguinho negro correndo nas veias, todo mundo tem uma gotinha de sangue indígena correndo nas veias, todo mundo tem uma gotinha de sangue dos imigrantes italianos, espanhóis e alemães e asiáticos correndo nas nossas veias, né? Oi. A minha avó, ela é negra e o meu vô, tudo de parte de mãe, né? Minha avó, parte de mãe, ela é negra e o meu vô, parte de mãe, também é branco. Para você ver, né? Então não adianta a gente ter preconceito, porque querendo ou não, nós temos o sangue de todos os compositores da nossa população, né? Então, querendo ou não, a gente tem um pouquinho de sangue negro, um pouquinho de sangue indígena. Então, é exatamente por isso que a gente não pode ter preconceito com nenhuma etnia, com nada cultural, né? A gente precisa respeitar. Assim como a gente já vem falando sobre isso há um bom tempo, né? Porque, querendo ou não, nós temos um pouquinho de sangue de cada um desses povos formadores da nossa população. Professor, eu acho que eu sou descendente de europeus e indígenas, porque, tipo, a família do meu pai, todos são mais morenos, assim, e todos eles têm cabelo liso. Exatamente, o meu caso, eu sou branquinha, né? Sou desnatada, mas o meu cabelo... O meu é ao contrário, a família da minha mãe que é meio marrom. Aí meu pai é meio branco, a família dele. Aí eu sou de português com indígena e um tiquinho de africano e tal. A minha família, parte de mãe, eu acho que são todos europeus, que é todo mundo, tudo branco. E a família do meu pai deve ser mais indígenas e africanos, não sei. Mas é isso. Professora Ana Carolina quer falar com a senhora. Diga, Ana. Oi. Professora, eu da paixão. Não entendi, Anjo. Professora, eu, Heloísa Paixão. A minha família é europeu e indígena, porque é todo mundo preto e branco. Mas é isso mesmo, gente. Nós somos essa mistura de raça aí. Por isso que esse povo é bonito demais, né? Cada um é mais bonito que o outro, cada cor mais bonita que a outra, né? Isso é o nosso povo. Tá, pessoal? Aí mais um. Professora, minha mãe falou que eu sou menina, mas Professora, tá falando aí, Ana, eu acho que é ela. A voz tá baixinha. Não entendi, meu anjo. Eu acho que a Ana, ela tá falando, porque tem uma voz baixinha aí no fim de tudo. Nós não estamos te ouvindo. Você consegue falar um pouquinho mais alto? É a Laura Júlia. Diga, Laura.
Eu não estou ouvindo, pessoal. Vocês estão ouvindo? Agora ela não tá falando mesmo, não. Não, professora. Ela não tá conversando, professora. Professora, Ah, Talvez tá no chat. deixa eu ver se Também ela, não. se ela escreveu lá. Não vê lá, né? Ele escreveu assim, a Ana Carolina tá tentando. Falei pra professora, ela falou desse jeito. Falou que a Ana Carolina... Ketmore. Tá tentando. Tá Falem pra Será que ela tá professora tentando Ketmore. entrar? Peraí, pessoal. Deixa eu ver aqui se ela está tentando entrar na sala. É entrar mesmo. No WhatsApp. Mas tá liberado lá para entrar. Né? Professora, mesmo liberado, dá alguns problemas às vezes. O meu tá dando muito problema esses dias, Não, o gente, Times. eu penso, não tem nada dela aqui, não. Eu penso, sinceramente, que esse programa, ele está começando a dar problema. Acho que ele está ficando sobrecarregado, porque cada dia dá um problema diferente. Né? professora, Oi. foram os brancos que vieram para o Brasil, não foi? Sim, E os índios estavam aqui já, não é? já viviam aqui. Então, porque os brancos têm preconceito com os índios, sendo que os índios que eram dono da terra que eles moram hoje em dia. Vai entender, né? Eles terem preconceito com quem eles vieram e arrancaram do seu Eles tinham que agradecer e respeitar. Né? Eu vou ser sincera com vocês. Vocês vão estudar isso lá no ensino médio, tá? Mas eu vou adiantar uma coisinha para vocês. Professora. Só um minutinho, Luísa, agora eu te atendo. Existem uns europeus, né, os alemães, eles são de uma raça que chama raça ariana. Tá? A raça ariana é uma raça onde eles são brancos, altos, olhos claros e loiros. Né? E vai ter um camarada que lá no século XX, ele vai pôr na cabeça dele que a raça dele, essa raça ariana, né, esse povo bonito, alto, dos olhos claros e loiros, que deveria viver no mundo, que os outros não deveriam viver no mundo, que é o Hitler, vocês já devem ter ouvido falar. E eu vou ser sincera com vocês, opinião minha e intransferível. Eu acho que tem muitos brancos que pensam dessa forma, que quem deveria viver no mundo seria só os brancos, porque não justifica um branco que destruiu, né, um grupo étnico todo, como destruiu os indígenas, brancos que escravizaram outros seres humanos como se eles fossem bichos, ainda ter preconceito. A única justificativa que eu encontro para isso é essa questão da raça, de pensar que a única pessoa que deveria viver no mundo seria a raça branca. Porque não justifica, né? Não explica. Não tem explicação para isso. Professora, quanto mais você pensa, mais parece que não evolui, né? Porque como assim, gente? Não justifica, né? Porque é justamente por isso que eu acho que tem pessoas que se dedicam a estudar essas questões, para tentar entender isso, porque não tem justificativa, né? Não se justifica, gente. Não dá para entender a pessoa pensar assim. Se eu fosse os índios, já fazia assim, ó. Passava uma briga com os brancos, mandava todo mundo embora e os índios continuavam no mesmo lugar. Você acha que os índios vão querer continuar nesse Brasil de ponta cabeça, Luísa, do jeito que está? Os brancos têm que ficar para consertar as merdas que eles fizeram. Né? Depois de tanta besteira, agora tem que ficar. Você fez a sandice, agora você conserta. Aí tinha que fazer o contrário, os negros escravizando os brancos. Pois é. Imagina! Os brancos não aguentam, não, gente. O branco é muito fraco. Não dá conta, não. Heloísa, professora, eu quero comentar aqui com essa coisa que a Heloísa falou dos brancos escravizavam, quer dizer, dos negros escravizavam os brancos. Eu acho que nenhum dos dois está correto. Escravização acho que tem que ser abominada, ainda bem que já não é proibido hoje em dia. Só que ainda tem, deveria não ter, né? É isso. O que a Heloísa falou aí, Heloísa, pensa comigo. Se fosse mesmo, tivesse escravizado os brancos, talvez não era nem pra gente
estar aqui vivo hoje, porque talvez uma mudança na história, sei lá, uma borboleta morta na história, sei lá quando Noé nasceu, se matasse uma borboleta, capaz que hoje ia acontecer uma catástrofe. Mas vocês já pensaram, os negros, eles são... Professora. Sabe que fisicamente eles são superiores a nós brancos, né? A gente sabe disso. Professora. E se a história fosse ao inverso, com certeza o Brasil nem existiria, porque os brancos não resistiriam a tudo que os negros já resistiram, né? Não resistiria. Diga, Jordana. Professora, pensando na teoria do Paulo, que se uma borboleta morresse, é assim, imagina, se uma borboleta morrer e matar Pedro Álvares Cabral por causa de uma borboleta, é esquisito. Mas deixa eu te falar, se fosse para acontecer, o Pedro Álvares Cabral foi só um condutor dos acontecimentos, né? Outra pessoa assumiria e conduziria os acontecimentos também, com certeza, né? Professora. Oi, pessoal, vamos continuar, senão não dá tempo, né? Vamos continuar? Pode continuar, depois eu falo. Depois a gente conversa sobre esse assunto, tá? Tá, pessoal, e agora nós vamos descobrir um pouquinho de onde veio esses africanos, né? Ah, professora, mas vieram da África, tá? Mas é só para lembrar vocês que a África é um continente, né? E existem várias etnias distribuídas dentro do continente africano, tá? Várias etnias, vários povos africanos de vários lugares. Tá dando eco, professora. Oi? Tá dando eco, muito eco. Tá dando eco? Deixa eu ver se eu... Pode ser o ventilador que tá pegando a minha voz aqui, porque eu tava com o ventilador ligado. Tá podendo, né? Agora não. Parece que desligaram os microfones. Vamos tentar de novo, então? Quem vai ler para nós agora, por favor? Tá terminando, pessoal. Professora, sim, eu pedi. Por favor, pode ler. De onde vieram... Peraí que tá passando um carro. Aí está. De onde vieram os africanos? É difícil saber quantos africanos foram trazidos para o Brasil ao longo de 3 séculos de tráfico negreiro. As estimativas indicam que entre 3.300.000 e 8 milhões de pessoas desembarcaram nos portos brasileiros para serem vendidas como escravos de meados do século XVI até 1850. As 4 principais rotas dos navios negreiros que ligavam o continente africano ao Brasil foram as de Guiné, Minas, Angola e Moçambique. Elas concentravam o comércio de seres humanos que, na maioria dos casos, eram aprisionados em guerras feitas por chefes tribais, reis ou sobás africanos. Para esse fim, os traficantes, principalmente portugueses, mas também de outras nações europeias e posteriormente brasileiros, obtinham os prisioneiros em troca de arma de fogo, tecidos, espelhos, utensílios de vidro, de ferro, tabaco e aguardente, entre outros. Tá. Pessoal, vocês já ouviram uma história semelhante a essa de as próprias tribos vender os seus companheiros em troca de ninharias? Vocês já ouviram essa questão aqui em algum lugar? Não, professora, eu nunca ouvi, não. Nós falamos sobre essa mesma questão enquanto falamos sobre os povos indígenas, naquela outra aula que eu ministrei para vocês, né? Ou seja,
Lembra que a gente disse que a gente chegou à conclusão juntos que só foi possível, né, os europeus renderem os índios, os indígenas que viviam no nosso continente, mais especificamente no Brasil, porque eles guerreavam entre si, né, as tribos indígenas eram inimigas, né, e elas acabavam colaborando com os europeus. E na África não foi muito diferente, né? Vieram aí cerca de mais de 8 milhões de africanos trazidos para o Brasil para serem escravizados, né? Desde o século XVI até o século XIX, né? Até lá no meados de 1850, certo? Mas se a gente for ler aqui e perceber, eles vão vir mais de que região da África? De Guiné, de Minas, da Angola e de Moçambique, tá? Por quê? Por que lá concentrava esse comércio, né? A maioria dos negros que vieram para o Brasil e para outras regiões do continente africano como escravos, né, para serem escravizados, veio mais dessa região. Porque nessa região existiam muitas guerras entre tribos africanas, né? E o que essas tribos faziam? Elas capturavam os seus comparsas, né? As suas espécies, e vendia elas a troco de banana, porque olha aí para o troco de que eles vendiam. Vendia em troca de vidro, de ferro, de tabaco, que é cigarro, de pinga, né? Então, eles mesmos facilitavam para que esses povos fossem capturados e enviados para serem escravizados, né? Então, todo o contexto é bem semelhante com o contexto que acontecia aqui no continente com os povos indígenas, né? De repente, se não fosse essa questão de luta entre as tribos, os chefes tribais não valorizar os seus subalternos, né? Os reis ou os sobás não valorizarem. De repente, se não fosse isso, não teria acontecido de vir para o continente americano, vir para o Brasil, tantos africanos para serem escravizados, né? Se eles fossem povos mais unidos, né, um protegeria o outro e não deixaria acontecer o que aconteceu de vir tanta gente para cá ser escravizada, né? A gente, eu não sei. Sim? Sim, pessoal, pode falar. Professora, deixa eu te falar assim, ó. Sabe? Agora, tem gente com o microfone aberto. O microfone ligado. E tá estrovando. Tá dando muito. É uma coisa que eu descobri sobre os índios. Sabe aquela tatuagem que eles fazem? Aquela tatuagem que eles fazem no corpo sai com água, porque eles fazem com a frutinha vermelha que eles amassam, deixam no sol, depois volta, amassa de novo, aí eles põem água e desenham, e a preta se faz com o resto de carvão. Eu não sabia disso, esses dias que eu descobri. Tá? Pessoal, voltando para cá, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão dos povos africanos, a questão de como eles eram vendidos, trocados pelos seus pares, né, por seus próprios amigos? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Gustavo, você está muito caladinho hoje. Professora, faltam 5 minutos para acabar a aula. Tá, a gente vai fazer vou chamada mostrar mais uma imagem para vocês, tá? E aí a gente para e eu vou colocar lá no chat a chamada para vocês. Tá, pessoal, com certeza vocês já viram essa imagem em algum local, né? Em algum livro de história. Eu já vi, professora. Acho que eu já li um livro didático. Tem. Em todos os livros de história do 7º ano costuma ter essa imagem, tá? É uma imagem de um navio negreiro, um navio que trazia para o Brasil esses escravos africanos para serem escravizados, certo? Pessoal, eu vou postar depois os slides lá no GR8. Tem mais alguns slides que vocês precisam dar uma olhadinha nele, tá? Porque hoje a gente não vai encaminhar a atividade, porque as atividades vão ser encaminhadas na próxima aula, tá ok?
mas vocês precisam dar uma olhadinha nesses slides aí depois, tá bom? Dá uma olhadinha neles com um tempinho lá, dá uma lidinha neles, ok? Eu vou só parar de compartilhar a tela e vou colocar a chamada no chat. Vou copiar a chamada aqui para colocar lá. E aí, como nós havíamos combinado, vocês podem assinar. Quem quiser assinar e sair, já pode assinar e sair, tá bom? Mas quem quiser ficar para bater um papo comigo, tô aqui. Vê se apareceu aí, pessoal, a chamada. Apareceu, professora. Apareceu agora, professora. Tá. Quem quiser assinar e já sair, e não esqueçam de dar uma olhadinha lá naqueles slides depois que eu vou postar lá no GR8, tá bom? Todos. Vou passar para o professor Caio, para o professor Jairon também postar ele lá, tá? E no mais, para vocês que vieram, obrigado por ter vindo e até a próxima aula. Diga, meu Tchau, anjo. professora. Tchau, vão com Deus. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, professora. Bom descanso para vocês, tá bom? Ah, vocês têm Tchau, professora. final de semana, né? Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, beijo.